A nossa próxima entrevista, vou chamar já a Karina Calife, médica sanitarista, mestre e doutora em Medicina Preventiva pela Faculdade de Medicina da USP, professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, uma querida que sempre participa aqui com a gente, que eu estava com muitas saudades. Tudo bem, Karina? Tudo bom, Thalita? Como vai? Também estava com saudade de vocês. Muito bom estar aqui. Muito bom. Você sabe que nesse começo do ano, com essa história toda de vacina, de vacinação, eu ficava louca para conversar com você, para saber o que você estava pensando. Falei, ai, que pena não ter bom para todos. Estava de folga, não estava lamentando tanto assim, né? Mas queria muito conversar com você para saber sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo. Eu acho que um primeiro ponto, que assim é o factual de hoje, é o que está em debate hoje, é essa história de liberação para empresas comprarem as vacinas. O governo Bolsonaro deu essa liberação e seria uma compra do laboratório da farmacêutica AstraZeneca, mas a AstraZeneca inclusive já informou que não vai fazer essa venda. A União Europeia está fazendo uma pressão para que as doses encomendadas pelo bloco sejam entregues, então a AstraZeneca falou que não tem nem como nesse momento fornecer para empresas e não para governos. Como que você tem visto essa discussão toda, Karina? Bom, Thalita, primeiro que sempre o governo parece estar na contramão da história, né? Na contramão do que é bem comum, né, para a gente. Então, claro que a gente entende a preocupação de todas as pessoas, que a vacinação é um direito de todo mundo, todos precisam disso, mas a gente está no meio de uma pandemia, vivendo um momento em que as vacinas ainda não são suficientes para todos, né? A gente não conseguiu, por exemplo, aqui no Brasil, nem terminar de vacinar as pessoas que são profissionais de saúde, iniciar de uma forma potente os idosos e as comorbidades e tudo mais. Então, eu acho que isso é uma coisa que não faz sentido nesse momento. Os momentos são diferentes, para frente pode ser de uma outra forma, mas agora eu acho que a gente tem a resposta, veja, de uma indústria farmacêutica ao que o Brasil autoriza, ou seja, a AstraZeneca já se pronunciou, já disse que não é possível fazer isso enquanto não acabar de vacinar os grupos prioritários, né, que isso não existirá. Então, apesar de ter uma carta de intenções do governo que diz que autorizaria, com a justificativa de que 50% dessas doses ficariam para o SUS. Só que o SUS ainda não está com todas as doses possíveis, a gente não fez tudo o que poderia fazer do ponto de vista de aquisição das vacinas que são necessárias, a gente poderia estar numa situação muito diferente se a gente tivesse respondido de forma positiva a outros movimentos, como a da Pfizer, quando isso aconteceu, né? Como essa questão que eu sei que não é exatamente da saúde, mas essa crise diplomática que vai atrapalhando a gente a utilizar até aquilo que a gente tem de potência no nosso país, né? Que é a possibilidade dos nossos laboratórios produzirem uma quantidade, tanto o Instituto Butantan quanto a Biomanguinhos, né? A Fiocruz. Então, eu acho que não é momento de se pensar em uma compra privada, né? A gente tem que vacinar a população brasileira. Porque esse movimento das empresas surge muito por conta da incompetência do governo de dar cabo, de levar essa vacinação em frente, vacinar toda essa população de risco, e daí as empresas acabaram surgindo com essa possibilidade de adquirir as vacinas para vacinar trabalhadores de empresas, né? Como que você avalia isso? Poderia ser uma opção lá para frente? Porque eu vejo uma discussão rolando no seguinte sentido, de que desafogaria talvez o SUS se as empresas vacinassem seus trabalhadores. Ao mesmo tempo, acaba se formando uma fila paralela, né? Vai vacinar quem tem carteira assinada. Como que você vê essa discussão? Eu acho que a vacinação nesse momento é pública e prioritária pelo Sistema Único de Saúde. Esse é o momento que a gente está vivendo agora. Para frente, a gente tem que ver para frente. Agora não cabe, ao meu ver, essa discussão, sabe, Thalita? Porque o que a gente sabe que acontecerá, veja bem, quando a gente está ainda só no SUS, a gente tem toda essa confusão, né, de se furar a fila ou de vacinarem, vamos dizer assim, instituições e não pessoas. Tem instituições que tiveram um privilégio completamente diferente de outras instituições, onde a gente tem vacinações justíssimas e outras nem tanto. Se isso está difícil nesse processo, você imagina se a gente abre esse lado daquilo que é da compra, né? Então, eu quero te dizer assim, até lembrei de vocês, eu fiquei muito feliz, estou vendo aqui a imagem da Mônica. Quando eu vi a Mônica sendo vacinada, de verdade eu me emocionei. A gente chora dizendo assim, poxa, está mais perto, estamos fazendo a melhor coisa possível, agora vamos chegar lá.
mas a gente também se entristece com a falta de organização e de planejamento, tanto do governo federal, que não tem um plano de imunização comum, que não garante quais são os movimentos, né, que isso vai acontecer, e aí cada estado, cada município vai fazendo de formas diferentes, e a gente tem desigualdade no acesso à vacinação, tanto do ponto de vista de faixa etária, de ser ou não ser profissional de saúde, de ter ou não ter comorbidades. Então, eu acho que nesse momento, com toda a boa intenção que possa acontecer, não é um momento de jeito nenhum de se abrir esse flanco, vamos dizer assim, essa fila que seria, como você disse, uma fila paralela muito mais difícil ainda da gente controlar e podendo ampliar a desigualdade que é, porque é isso, né? Eu acho que a gente tem visto essa discussão, te falei de um artigo nosso na Saúde em Debate que mostra a desigualdade da pandemia. Então, as pessoas que estão adoecendo mais e morrendo são pessoas mais pobres, são os negros, são as pessoas que não têm acesso. Então, até para olhar o que é que a gente está chamando de profissionais de linha de frente, esse debate tem que ser ampliado. Então, é o médico, a enfermeira, é o fisioterapeuta, mas é também a pessoa da limpeza, é o maqueiro, é quem está ali exposto à possibilidade de contrair doença. E entender que profissional de saúde circula entre os espaços, esteja ele no espaço de vigilância, esteja ele no espaço de atenção. Então, essa é uma discussão complexa e que precisa de um planejamento que, infelizmente, nós não tivemos em nenhum dos níveis, nem no nacional, e aqui em São Paulo isso não aconteceu, nem com o governo estadual, nem com o município. Havia um temor, inclusive, de não se ter a segunda dose para vacinar essas pessoas que já receberam a primeira dose da Coronavac. Agora, o governo federal negociou com a China, esses insumos para a produção da Coronavac vão chegar ao país agora no início de fevereiro, mas é tudo muito tumultuado, e isso desde sempre, não é novidade, né, Karina? A gente já vem dizendo aqui sobre esse plano de imunização nacional, já vem alertando sobre esse caos, né, na construção desse plano há bastante tempo. É claro que a gente chegou nesse momento que deu no que deu. Exatamente, Thalita, porque eu acho que tem algumas coisas que seriam tão tranquilas de se planejar. Se a gente imagina que a linha de frente, ou seja, o espaço onde tem um atendimento a pessoas com Covid seria o inicial, por que não se colocar espaço de vacinação dentro desses serviços? E daí lá você vacina todo mundo que está em atendimento, que está em limpeza, que está em atividade, se colocando dessa forma. As UBSs também, um espaço fundamental, a atenção primária que não está sendo privilegiada agora. Veja, se a gente tem uma doença que 80% desses casos, eles serão acompanhados em domicílio, eles terão visitas domiciliares, serão atendidos por profissionais, médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, como é que a gente não olha e não coloca isso? E se são os profissionais de saúde que estão, seja na prefeitura, no estado, também em atendimento, em organização de serviço, vendo se tem respirador, se não tem, esses entrariam pela UBS também. O que a gente tem hoje é que cada um fez sua fila de um jeito, não tem uma lógica, não tem pelo menos aqui em São Paulo eu não estou vendo isso da forma mais clara, que eu acho que é a potência que a gente tem, porque a gente tem um programa nacional de vacinação que é fantástico, profissionais excelentes, extremamente capacitados. Também temos isso no estado de São Paulo, com o pessoal do CVE, como temos aqui no município também, né, na Coordenadoria de Vigilância em Saúde. Mas isso não fica claro. Por exemplo, Pernambuco hoje começou, na verdade amanhã pela manhã começará a vacinar as pessoas com mais de 85 e ao mesmo tempo está vacinando os profissionais de saúde com uma lógica um pouco mais adequada, talvez, né? Então, o que a gente vê é essa diferença. São Paulo faz de um jeito, Pernambuco do outro. Santo André, eu já tenho colegas muito mais jovens, vacinados, né, que são da área da medicina, enfim, mais social. Então, a gente tem uma diferença, cada um faz do seu jeito, né? Esse é o problema. Não há uma ordem que vem de cima, não há regulação, de fato, é tudo muito confuso. Eu queria falar com você sobre o momento atual agora da pandemia, porque a gente conversou no final do ano, chegaria ainda o momento de festas, né, de final de ano, Natal, Ano Novo, você fazia esse alerta sobre a situação que viria após essas festas de final de ano, e a gente chegou, então, nesse momento agora com alta do número de casos, alta no número de mortes, muitos estados, muitas cidades entrando em colapso, a gente vê a situação de Manaus, tem acompanhado a situação de Manaus. Karina, é pior do que você imaginou ou você esperava que essa situação fosse acontecer agora em janeiro? Veja, Thalita, eu esperava que fosse acontecer uma situação muito grave, realmente, né, como está acontecendo, mas eu acho que quando a gente vê a realidade
quando a gente vê a situação de falta de oxigênio, quer dizer, essa coisa que a gente fala de uma certa desorganização do sistema, né, de uma falta de planejamento, então isso fica ainda mais pesado, né? Então, aquela emoção que vem pela primeira vacina na nossa profissional de saúde extremamente merecedora, vem também de um jeito, de uma tristeza muito grande, né? Da gente ver que isso não foi organizado da forma que podia ser, a questão do distanciamento social, ou seja, das medidas mesmo preventivas que os governos podem fazer, não foi feito. Se acreditava numa imunidade de rebanho em Manaus, o que a gente viu é que isso não aconteceu. Pelo contrário, a gente tem circulando, né, mutações novas. Claro que isso não interfere exatamente na vacina agora, mas é uma cepa que é um pouco mais transmissível, vamos dizer assim, né? Então, o que é que aumenta? Não é que é mais letal, mas a velocidade faz com que o sistema de saúde fique ainda mais colapsado. Então, apesar da gente já esperar, quando acontece de verdade, eu queria te dizer assim, é um pouquinho pior. E a gente está vendo que isso vai acontecendo em outros locais, que não só em Manaus, né? Então, acho que a gente pode esperar que isso ainda vai ser difícil se as medidas não forem tomadas da forma que precisam ser tomadas, né? Acho que a gente está na maior média móvel desde agosto. Foi. Sim. Desculpa. Aqui em São Paulo, começou agora em segunda-feira, ontem, né, feriado, a fase vermelha, né? Então, são medidas mais restritivas em relação à circulação de pessoas. A partir das 8 horas da noite, só serviços essenciais, aos finais de semana, durante feriados. Mas a questão é o suficiente, doutora Karina? Porque essas medidas já deviam, de fato, ter sido tomadas antes? Olha, ao meu ver, a gente já discutiu isso aqui, essas medidas tinham que ser tomadas uns 15 dias antes das eleições. A gente já teria que ter entrado num momento um pouco mais restritivo para que a gente não tivesse vivenciando isso. Porque é claro que a gente entende que a economia precisa acontecer e que é um país que não tem claramente também uma política econômica que dê suporte às pessoas que precisam. Então, o trabalho informal é enorme, enfim, todas as coisas que a gente sabe. Agora, não dá para você imaginar que você vai conseguir diminuir a velocidade da pandemia no momento que a gente está vivendo agora com restrição em um determinado horário, porque isso não faz muito sentido, né? Então, a gente teria que ter medidas mais restritivas nesse momento, por um tempo. Agora, eu acho que a gente está vivendo um momento diferente, Thalita, porque a gente tem um horizonte. Nós temos a vacina, ela é uma realidade, e eu acho que o nosso grande investimento deveria ser a organização e a oferta dessa vacina para a maior parte da população. Porque na hora que tem pouco e na hora que as coisas não estão muito claras, entra nessa coisa de salve-se quem puder. E isso também não faz sentido, porque você vacinar pessoas que não circulam, você não faz com que o vírus diminua essa circulação. Então não é à toa que existem grupos prioritários, é para proteger, mas na verdade é um pacto coletivo, né? Eu acho insuficiente fazer isso só em um determinado horário. Eu faria isso um pouco mais ampliado e daria uma olhada na questão do retorno às aulas, que também é outra coisa que tem acontecido por pressão dos pais, por pressão que a gente entende, não dá para ter o mesmo ano que a gente teve ano passado, mas precisamos vacinar os professores também, por exemplo, precisamos ter alguns cuidados ou isso vai ampliar. Inclusive a vacinação dos professores, nessa perspectiva de plano que existe até agora, ainda vai levar um tempinho. Vai. Pra você ter uma ideia, eu não me vacinei ainda, né? A gente está esperando a nossa vez. Então, tem uma lógica de organização do serviço de saúde. Então, agora, nesse momento, são os profissionais de UTI, são os profissionais que estão nos serviços de frente, mas esses profissionais têm que estar vacinados e a gente tem que estar, para mim, os professores, né, onde vai se abrir a escola, tal, também teriam que estar aí junto, depois dos idosos, né, junto com as comorbidades, em algum momento os professores têm que entrar antes de ir lá para trás, como está no plano estadual, né? Quanto à vacinação em massa, doutora Karina, porque às vezes eu encontro alguém e a pessoa fala, na nossa idade, um amigo, né? Na nossa idade é muito capaz que a gente só vá se vacinar no próximo ano.
E, de fato, essa é uma realidade, né? Porque o processo está sendo muito lento, bastante vagaroso, tem toda essa parcela da população que deve se vacinar antes. Então, provavelmente, isso vai se estender para o próximo ano. Como que você imagina que vai se dar esse calendário? Se não existirem investimentos maiores do que a gente tem hoje, e mesmo considerando com o Butantan fazendo 1 milhão de doses por dia, como está previsto, e mesmo a AstraZeneca, hoje a gente tem 2 vacinas na nossa realidade. Então, se isso não se ampliar, se não chegarem as outras, se não se olhar para a Sputnik 5, por exemplo, se não se olhar para a Pfizer de outra forma, então a gente tem que ter a maior parte das vacinas que a gente puder. Porque se a gente continuar assim, a gente vai ter que vacinar as pessoas até o final desse ano, que está comecinho do outro. Tem um profissional que fez uma conta que seriam 421 dias, né, para poder vacinar, contando esses 1 milhão por dia feitos pelo Butantan. Então, a gente está, eu acho que não estamos nem na linha dos rankings, quando você anda e olha os rankings, tanto de vacinação por número real, quanto do proporcional, né? Acho que proporcionalmente quem mais vacinou, se eu não me engano, Israel. Do ponto de vista de números totais, aí você tem Reino Unido, você tem outros lugares que já vacinaram. Mas tudo isso é um percentual pequeno. E o Brasil está com 0,33%, assim, é muito pouco da nossa população, né? A gente tem e a velocidade de vacinação é muito pequena. Então, eu acho que se não existirem novos fatores, novas coisas, realmente as pessoas mais jovens que não estão em grupo de risco devem se vacinar no segundo semestre. Vamos torcer para que a gente resolva nossas crises diplomáticas, que os IFAs possam vir, que as coisas possam acontecer de uma outra forma, essa produção se dê, e que a gente também faça outras negociações, né, com outras possibilidades, porque temos outras vacinas que podem ser consideradas e o governo talvez tenha essa ação um pouco mais proativa para poder vacinar a sua população. A gente fica esperando que esse setor de compras do governo federal seja um pouco mais eficiente, porque o que tem mostrado é muita incompetência, né, para negociar, para adquirir, para comprar vacina. É que eu acho que houve uma desvalorização técnica, porque o Ministério da Saúde, no Programa Nacional de Vacinação, mesmo na Anvisa, a gente tem visto isso agora, né, foi colocado pela Anvisa, por todo mundo que defendeu o uso emergencial por unanimidade, que um dos motivos do uso emergencial, e eu quero deixar isso claro aqui, é que não existe tratamento precoce para a Covid, isso não existe, não há nenhuma evidência desse ponto de vista. Então, o que a gente tem hoje é a vacina, e além da vacina, aquilo que a gente já tem feito, Thalita, que é o distanciamento social, que é o uso de máscaras, né, que é que a gente possa ter esse cuidado, e isso acontece mesmo depois da pessoa vacinada. É isso que a gente já falou aqui, a vacina é um pacto coletivo. Então, quando eu me vacino, eu também vou protegendo outras pessoas. Por isso que a gente vacina primeiro quem mais circula, que é também quem mais, ou quem tem mais risco de morrer, né, que são as pessoas que vão contaminar mais as outras. Profissional de saúde é uma das profissões que mais vão contaminando outras pessoas, quem usa transporte público, enfim. É uma situação complexa, que eu acho que não é só incompetência de uma determinada área, é também a falta de um planejamento enquanto política pública adequada que responda às necessidades da população de um país que poderia estar numa situação completamente diferente disso, com a competência que tem nos seus órgãos públicos, né? É uma questão de governo, não é de Estado, é isso que eu quero dizer, né? Sim, sim. E eu conversava agora com o Silvio Catiabava, ele falava justamente sobre esse plano do governo, que parece ser esse genocídio que está acontecendo. Então, de fato, a gente fica falando em incompetência, mas há muito mais por trás dessa discussão. Karina, mais uma vez, agradecidíssima, muito obrigada pela participação. Vamos ver se a gente ainda conversa na quinta-feira, porque esse é um assunto que assim está super em alta, vai continuar, a gente quer saber os detalhes de tudo que está acontecendo e a gente conta sempre com você para nos ajudar a entender. Muito obrigada, um beijão, estava com saudades, que bom tê-la aqui novamente. Obrigada, Thalita, um prazer estar aqui com vocês. Um beijo e até quinta.